Queridos irmãos, a paz do Senhor, vamos meditar na palavra de Deus e eu convido os irmãos para lermos o Salmo 39, Salmo de Davi, versículo de número 4, que nos diz assim: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Que expressão tremenda esta, né, do rei Davi. A preocupação que ele aborda no Salmo, que era um salmo escrito para o louvor do templo, tanto é que os irmãos vão ver na epígrafe do Salmo, que ele foi escrito para o cantor-mor, para Jedutum, e a razão é para que esse salmo fosse incorporado ao culto do templo. E o salmo vai expressar e vai falar sobre quão soberbo, quão exaltado é o homem diante de Deus, né? Davi chega a dizer no versículo de número 6, na verdade todo homem anda como uma sombra, na verdade em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Então ele faz questão de mencionar que o apego a essas coisas aqui da terra, a tudo quanto existe nesse mundo, é inútil, é em vão, a inquietação não leva a nada. Então ele faz um apelo a Deus: Senhor, faze-me saber que os meus dias são limitados, de que eu não vou viver eternamente, para que, ele diz no versículo que nós tomamos aqui como leitura, para que eu sinta quanto sou frágil. E nessa fragilidade que Davi buscava, que Deus o convencesse de que a sua alma estivesse convicta, pudesse então ele ser muito mais dedicado ao Senhor e buscar as coisas espirituais. Quando o homem sente a sua fragilidade na sua natureza humana, na sua condição de homem, Davi chega a dizer no versículo 5: Eis que fizeste os meus dias como apalmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então, a necessidade de que sejamos dependentes de Deus, e que sejamos dependentes do Senhor, que em todo o tempo estejamos debaixo dessa dependência, né? E o salmista Davi termina o salmo dizendo: poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais, porque ele sabia que Deus tinha motivos sobejando para ser duro com Davi e com o homem, porque o homem é vaidade, mas ele pede, como alguém que conhece a sua fragilidade, ele pede a Deus que o Senhor o poupe, que o Senhor o tenha misericórdia. O versículo 12: Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Então, era esse o sentimento que Davi tinha, que nesse mundo ele habita numa terra estranha, peregrina, que é a terra a quem o Senhor domina. E quando você é peregrino numa terra, você depende das benesses, da misericórdia, você depende do aconchego daqueles que são proprietários da terra. Nesse caso aqui, ele atribui a Deus a soberania sobre a existência desse mundo. Então, ele é como um peregrino e forasteiro, então pede a Deus que tenha misericórdia dele. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, que nós sejamos grandemente abençoados com esse sentimento, o sentimento do rei Davi, pedindo ao Senhor: Senhor, faze-me com que eu conheça os meus dias, quão limitados são os meus dias, para que eu também perceba através disso quanto sou frágil. Que Deus nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus.